filhos podem vir a pagar pelos maus passos dos pais? O que a gente pode ajudar aí? Eu posso falar. No livro de Ezequiel, do Antigo Testamento, se eu não me engano, é o capítulo 29, mas eu não tenho certeza. Teria que depois dar uma confirmada lá para ver. Pois alguém confirma aí. Mas tem um versículo de Ezequiel que diz assim: temos que parar de acreditar que os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes estragados, dentro de uma percepção de que os filhos pagariam pelos erros dos pais. Então, a fala de Ezequiel, ela nos aponta que nós não deveríamos seguir nessa visão de que, sim, os pais erram e os filhos pagam pelo que os pais fazem. E de onde vem essa ideia? Essa ideia vem lá do mesmo livro de Êxodo, no mesmo capítulo 20, porque está nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, você vai pegar logo nos primeiros versículos do capítulo 20 de Êxodo, diz assim: eu sou o Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me desobedecem. Está aí a frase que nos apoia a dizer que os pais pagam pelos filhos. Algumas traduções em português dizem assim: que puno a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Até. Mas o original, no hebraico, não diz até, diz na terceira e na quarta. Pode perguntar para qualquer rabino que está escrito nesse texto. E o rabino cabalista ou não dirá na terceira e na quarta geração. A Bíblia em Esperanto de Zamenhof, que também era judeu e traduziu diretamente do hebraico para o Esperanto, também diz en latria kai en lakvara generatsio, ou seja, na terceira e na quarta geração. E o que é tão importante esse na terceira ou na quarta? Porque o que acontece é o seguinte: quando você tem um casal, e esse casal tem um filho, meu Deus, cadê o filho? O filho. Perdi o filhinho. O casal, e eles têm um filho, o casal precisa estar encarnado para dar a vida ao filho. Mas para dar vida ao neto, ele não precisa estar encarnado. Então, pelo menos, esquece fertilização in vitro. Eu não preciso estar encarnado, que na época de Moisés não tinha fertilização in vitro, eu preciso estar encarnado para gerar um filho, mas eu não preciso estar encarnado para gerar um neto. Por isso que não é na segunda, porque na segunda não dá, mas na terceira e na quarta já dá. Por quê? Porque seria o próprio espírito reencarnado. Eu não posso ser a encarnação de meu filho, mas posso ser a encarnação de meu neto. Posso ser a encarnação do meu bisneto. Então, o espírito reencarnado do neto e bisneto encontra as consequências do que ele mesmo fez, mas não que o neto pagará por aquilo que o bisavô ou que o avô fez, porque é muito estranho. Vejamos na obra Há 2000 anos o que acontece com Públio Lentulus, que é bisneto de si mesmo. Públio Lentulus Suras cegou pessoas durante uma rebelião que ele faz para derrubar Mário ao lado de Catilina. Quando ele reencarna como Públio Lentulus, ele experimenta a cegueira. Aí vai dizer, sabe por que ele está cego? Porque o bisavô dele cegou gente. Não é porque ele é o mesmo espírito reencarnado na mesma família, na condição de neto e bisneto. Olhando pelo ângulo da reencarnação, a gente consegue entender por que os netos e bisnetos pagariam pelos erros dos seus avós e bisavós. Os pais, não necessariamente, justificando a fala do meu queridíssimo Ezequiel, dizendo que já está na hora de pararmos de acreditar
E os pais comem uvas verdes e os filhos nascem com os dentes estragados. E se acrescenta a isso, né, há um princípio, um dos princípios do Espiritismo, né, quanto à existência de Deus e o desenvolvimento disso. Um dos atributos, ele é soberanamente justo e bom. Ele não seria nada justo, nem nada bom, se fizesse com que nós sofrêssemos em razão de coisas feitas por outros espíritos, sejam nossos pais, por outras pessoas, por outros que sejam nossos pais, sejam nossos avós. Então, está na justiça de Deus que cada um colha o que plantou e não o que os outros plantaram.